Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Online e nós estamos na lição 17, por sinal é a última lição da revista, no qual tem o título A Bíblia e o Comportamento Cristão. Antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e teu perdão. Obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua boa vontade para conosco, Pai. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem livrado de todo o mal. Porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo, o Senhor é Deus dos milagres, Deus dos prodígios, o Deus que salva, que liberta, que cura e restaura a alma. Muito obrigado, Senhor. Agora nós pedimos por cada vida que vai assistir através das redes sociais, essa escola bíblica dominical, online, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, fazendo-nos compreender a tua palavra. E assim sermos certificados por ela. Seja conosco, dê-nos um dia de paz, tranquilidade e segurança, é que nós pedimos e agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo e, como eu já falei, a Bíblia e o comportamento cristão. Nós temos o texto básico, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Então, vamos lá. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que se cumpra a terra o que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que ordeno a ti, os teus filhos, os teus netos, todos os dias da tua vida, a fim que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida-te pô-los em prática, para que vai bem e muito se multiplique na terra, que mama leite e mel, e como disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não inculcarás os teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as atará as tuas mãos por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e os escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Bom, até o versículo 9, né? Então vamos lá. Agora temos o versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso está lá em Amós, capítulo 8, versículo 11. Então, isso aí, nós já lemos o texto básico e o versículo-chave, né? Que é Amós, capítulo 8, versículo 11. E o alvo da lição é destacar os princípios bíblicos inalteráveis para a conduta cristã. A palavra de Deus e os seus pressupostos não mudam com o tempo. Quer dizer, a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, qual o objetivo mesmo da lição? É o aluno será capaz de reconhecer que o contexto de hoje é bastante diferente do contexto bíblico, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aplica-se o ensino da Bíblia em sua vida diária. Agir de acordo com as orientações encontradas na palavra de Deus. Então, isso aí. Agora vamos dar início ao nosso
introdução aí da revista, né? No qual o autor fala que a Bíblia não é um compêndio de ética científica, mas é revelante no comportamento cristão. Os princípios de vida e conduta traçados nas escrituras sagradas são superiores aos princípios da ética científica. As tarefas principais da Bíblia, além de revelar a pessoa de Deus, é também dizer quem é o homem, a qual a sua natureza, qual o verdadeiro significado e propósito de sua vida, como ele deve ser, o que é verdade, justiça e retidão, e que é moralmente certo e errado, e que uma vida correta, como deve ser os relacionamentos interpessoais, qual a posição deles para com seu Criador e para com seu Salvador, Jesus Cristo. Quais são as implicações do senso de dever, a obrigação moral dele para com Deus e para com o seu próximo. Vamos tratar do assunto olhando os 3 segmentos mais importantes da sociedade. Então, o autor fala dos 3 segmentos. Primeiro segmento, a Bíblia na família. O patrão divino institui uma ordem de autoridade e responsabilidade que nos é revelada pela Bíblia. Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 3, abre aspas, quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Fecha aspas. Também a respeito dos filhos, o mesmo apóstolo diz, abre aspas, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Fecha aspas. Isso está lá em Colossenses 3, versículo 20. Deus organizou a família de acordo com o princípio de chefia. Todos os membros da família se encontram sob a autoridade do cabeça apontado por Deus. Vejamos aqui a relevância da Bíblia nos compromissos familiares. Bom, nesse contexto aqui da questão da relevância dos compromissos familiares, nós vamos dividir em 3 tópicos. Bom, primeiro, entre os cônjuges, tá? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não obstante, pois, cada um deve ter per si também, ame a própria esposa como a si mesmo a esposa respeite ao marido. Isso está lá em Efésios 5, versículo 22, depois 25 e versículo 33. Número 2. Os filhos para com os pais. Filho, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, conforme Efésios 6, 1, versículo 1 e 2. Aqui são 2 compromissos distintos. Primeiro, obediência. Segundo, honra, né? Que diz obedecei e honrai pai e mãe. E o terceiro, dos pais para com seus filhos. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme Efésios 6, versículo 4. E é bom juntarmos Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. A esse texto de Efésios que também mostra o compromisso dos pais criar e admoestar e sustentar. Quer dizer, é o compromisso dos pais para com os filhos. Agora, no item 2, nós temos a Bíblia na sociedade. A responsabilidade do homem por todas as áreas de sua vida social e pessoal está implícita tanto no Antigo como no Novo Testamento. Dos 10 mandamentos, conforme lá Êxodo capítulo 20, essa responsabilidade social do homem aparece com clareza nos seus últimos mandamentos. Honra teu pai, e fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás,
e não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. No Novo Testamento, a base do julgamento futuro é a nossa responsabilidade social, conforme Mateus 25, versículo 31 a 46, que Jesus fala: tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, enfermo e preso. Né? E quanto as pessoas fazem por algum pequenino, no qual Jesus refere, está fazendo por ele. Aí os discípulos até perguntam: mas quanto que nós tivemos com fome, quanto que tivemos sede, como que você fosse forasteiro, ou como estava nu. Aí ele falou que qualquer um que seja o seu próximo, um dos pequeninos, e que você fizer isso, colher essa pessoa, você está fazendo um bem a mim. Né? Então isso a gente tem que atentar para isso. Não precisamos ter ideologia para praticar o social. A Bíblia é claríssima quanto à nossa responsabilidade social. O profeta Amós apresenta Yahvé, dizendo a Israel: aborreço o desprezo de vossas festas, e com vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereceis holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para essas ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes corra o juízo, como as águas, a justiça, e como o ribeiro perene, conforme Amós, capítulo 5, versículo 21 a 24. Quer dizer, não adianta fazer sacrifício, né? Claro que hoje em dia não se faz mais esse sacrifício de animais, cevado, aquele negócio todo. Porque Jesus foi o nosso cordeiro que morreu para nos salvar, para que tivéssemos nossos pecados perdoados, na verdade. Porque naquela época matava-se animais como sacrifício pelos pecados. Mas uma vez por todas, Jesus foi esse cordeiro que morreu uma vez por todas, para que não havia mais necessidade de fazer esse sacrifício com animais. Mas, quando esse povo lá no Antigo Testamento fazia esses sacrifícios, eles mesmo assim não ajudavam aquelas pessoas que necessitavam. Então, o que está dizendo aqui? Que as pessoas não era para deixar de fazer os sacrifícios animais naquela época, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido, mas eles não teriam que ajudar as viúvas, os órfãos e aquelas pessoas que havia necessidade. Em 2 Crônica 34, versículo 14 a 18, conta a história da crente achado, que foi o livro da lei, e a influência que a leitura desse livro teve na vida do rei, dos seus auxiliares e de todo o povo. Houve arrependimento, jejum, confissão de pecados, renovação de aliança com o Senhor. E a leitura da Bíblia pode mudar o destino de toda uma sociedade. Olha a importância da leitura da Bíblia. Ela pode mudar o destino de toda a sociedade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é eficaz para salvar, para libertar. Né? É a palavra. E a número 3, é o Carisma Romano, fala a Bíblia na igreja. A Bíblia é a voz da igreja, é o sentimento da igreja. É o único manual da igreja. A igreja e o povo de Deus tirado do mundo, o povo de Deus colocado no mundo, e o povo de Deus enviado ao mundo. Para que uma comunidade cristã seja chamada de igreja, ela precisa ter como referência a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. Em nenhum serviço da igreja pode ser dispensada a Bíblia. Ela é o manual de doutrina da igreja, ética da igreja, administração da igreja, serviço da igreja e conselho da igreja. Bom, o autor fala aí da primeira aplicação. A maturidade de uma igreja é medida não pelo seu tamanho, nem pelo seu poder econômico e financeiro, mas pela intimidade que tem com as Escrituras Sagradas. Então, se você quer ter intimidade com
Deus tem que ter intimidade com a Escritura Sagrada. Tem que ler a palavra, não só ler, mas meditar e praticar. Lucas mostra no relato do seu evangelho que Jesus, abre aspas, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, conforme Lucas 4, versículos 16 a 20. A Bíblia dos judeus ocupava um lugar relevante na liturgia da sinagoga. A Bíblia precisa voltar ao seu lugar em todos os ministérios de uma igreja local, especialmente o ministério do púlpito e no teu ensino e nossa escola bíblica. A Bíblia na igreja, quer dizer, importante na escola bíblica. Nós temos que ler a Bíblia, temos que meditar, né, na Bíblia, né, na verdade. Por quê? A Bíblia na igreja, ela fortalece a igreja, ela energiza a igreja, ela alegra a igreja, ela abre caminho para novos para a igreja. Porque através da palavra é que nós somos edificados, é através da palavra é que a gente vai crescer, a gente vai procurar saber o que é a vontade de Deus, o que se pode ser feito, né, na questão das obras do Senhor. Então, tudo aquilo que devemos fazer em prol da igreja, né? A gente fala assim, a igreja, embora a igreja somos nós somos a igreja de Cristo, mas nós temos, quando a gente fala muitas vezes a igreja, é o trabalho ali no templo, né? É o trabalho da igreja, onde se reúne, tá? Então, a questão que nós somos, sim, igreja, mas a gente se reúne no templo. Então, para fazer algumas coisas na igreja, no templo, é necessário que a gente esteja dentro da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia nós celebramos no segundo domingo de cada mês, porque assim é determinado para a igreja congregacional, porque tem outras igrejas, por exemplo, a presbiteriana, ela usa a ceia normalmente no primeiro domingo. Mas o que Jesus fala ali na palavra? Que nós devemos fazer, celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte, né? A segunda vinda dEle. E nós fazemos isso como um mandamento de Deus. E outras coisas, por exemplo, o louvor na igreja. Por que se tem o louvor antes da pregação? Para preparar o culto, para preparar a pregação, tá? Então é necessário que a gente louve a Deus, adore a Deus, para que até a questão de Deus esteja presente. Porque ali é um templo, né? O Espírito Santo normalmente está no nosso coração, mas nós precisamos nos ser fortalecidos, porque através dessa comunhão com a palavra é que nós vamos aprender tudo aquilo que deve ser feito dentro da igreja, tá? Todas aquelas cerimônias que tem, né? De orar, entendeu? O apelo para que as pessoas venham a se arrepender, venham se converter, às vezes venham buscar uma cura, né? Porque é por isso que se unge com óleo, porque ali diz que o homem seria ungido com óleo e poderia ser curado. Então, tudo que ser feito na casa do Senhor é baseado na Bíblia, porque a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, assim, nós devemos ler e meditar para fazermos as coisas corretas. Bom, chegamos à conclusão. Então, vamos lá. A conclusão diz: Jesus disse à igreja de Éfeso: arrependam-se e volta. Né? Está lá em Apocalipse 2:5. Precisamos voltar às Escrituras. A família tem procurado outros caminhos para resolver suas crises. A sociedade corre atrás de ideologia ativista, a igreja cede a prática pagã e mística, e a Bíblia é a revelação de Deus para os homens, para o fundo da gaveta. Vai para o fundo da gaveta.
o crente precisa voltar a ser identificado como o Bíblia, como era nos primeiros anos do Brasil evangélico. Entendeu? Então, Jeremias disse, entre aspas, né? Acaso não há bálsamo em Gileade? Uma pergunta. Ou não há médicos? Por que o povo não se realizou a cura da filha do meu povo? Está perguntando, conforme lá, fecha aspas, Jeremias 8, versículo 22. A palavra de Deus é o bálsamo, é o Gileade, é o médico, é o pregador da palavra. É que através da palavra é que nós aumentamos a nossa fé, a nossa esperança, porque a gente vê o testemunho, né? Ali, o que aconteceu, os milagres, os prodígios, o poder de Deus, né? Então a gente aprende que a fé vem pelo ouvir ou por ler a palavra. Então nós temos 3 destaques, né? Seria uma primeira, seria o primeiro a pergunta. O que a Bíblia representa para você? Bom, cada um responda, né? O que representa? Para mim, representa a regra de fé e prática, representa o sentido da vida, né? Porque é onde que eu encontro a paz, onde eu encontro a resposta para muitas vezes o meu pedido de oração. Muitas vezes Deus me deu revelação e resposta através da sua palavra na Bíblia, tá? Quando eu orei para uma pessoa e Deus me mostrou que Ele ia mostrar a salvação, que ali está no versículo 16 do capítulo 91 do Salmo 91. Tá? Então, Ele mostrou e Ele cumpriu, porque Ele mostra, porque eu orei para a pessoa e Deus me respondeu. Então, a gente vê que a Bíblia representa a vida, representa a resposta, representa a alegria, enfim, etc. Né? Muitas coisas que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra do nosso Deus verdadeiro, é o Deus que salva, que liberta, que cura, que restaura a alma, né? E a Bíblia é suscetível em sua missão. A Bíblia, aí está afirmando, não é uma pergunta. A Bíblia é insubstituível em sua missão, que ela não tem outra coisa, não tem outro que possa nos trazer. E, às vezes pessoas falam, você lê um livro tal, que esse livro vai te fornecer prosperidade, vai te fornecer força, vai te fornecer alguma coisa, esperança, mas não. A Bíblia é a única que pode dar-nos a paz, a alegria, a prosperidade, a bênção. É através da obediência à palavra de Deus, né? Então, quando nós, por exemplo, somos dizimistas, né, que a Bíblia diz ali, dai com alegria, trazeis as ofertas, né? Fala lá em Malaquias 3 também, Malaquias 3:10, que trazemos as ofertas da casa do tesouro, que Deus abriria a janela dos céus. Aí as pessoas pensam assim, mas então eu dou o dízimo e eu não vejo meu salário aumentar. Mas olha só, mas Deus não recompensa só com dinheiro. Ele recompensa com emprego, recompensa com paz, recompensa com prosperidade, não deixa faltar o alimento, e a nossa roupa parece que dura mais, o nosso calçado dura mais, as questões das coisas de casa não escangalha. Quando escangalha, Deus nos dá sabedoria e discernimento para nos consertarmos. Então, todas essas coisas são bênçãos de Deus, são prosperidade que Deus dá em relação. E às vezes Ele dá financeiramente também. Aumento de salário, aumento de cargo, entendeu? Isso também pode acontecer. Mas não é, o dinheiro não é tudo. A saúde é o mais precioso de prosperidade. Porque quando a pessoa não tem saúde, ela gasta às vezes milhões para tentar ser curado, e muitos nem se consegue a cura, e acaba muitas vezes gasta um dinheirão e depois
perde tudo. Por quê? Não teve prosperidade. Então a saúde já é uma grande prosperidade. Ainda que não se ganhe nada financeiramente, mas tendo saúde é o bastante para ser abençoado. E terceiro, distribuir a Bíblia aos povos e alimentar os famintos espirituais com o pão da vida. Quer dizer, distribuir a Bíblia aos povos e alimentar os famintos espirituais com o pão da vida. Esse é um papel da igreja também, distribuir Bíblias. A gente já fez isso na igreja. Distribuir para pessoas que não têm a Bíblia, a palavra de Deus, para que elas possam ler, meditar, obedecer e assim serem abençoados através da palavra de Deus. Bom, nós terminamos, na verdade, a revista. Terminamos a revista, examinais as escrituras, tá? Daí foram 17 lições. Graças a Deus, eu não interrompi nenhuma lição, tivemos todas as lições dadas. Eu até pensei em janeiro tirar umas férias, vamos dizer, da escola bíblica, mas não tirei, e não pretendo tirar também. E aí o que acontece? Agora eu estou esperando a próxima revista que o pastor ficou de adquirir, para que possamos também ser abençoados através das novas lições. E eu creio que até domingo que vem, naturalmente já vai ter uma revista nova e eu vou estar convosco, mais nesse estudo online que nós podemos fazermos na questão da escola bíblica dominical. Então vamos agradecer a Deus, agradecendo por tudo, pelas bênçãos, pela revista, pelos estudos que foram, que eu sei que vidas foram edificadas através do estudo da palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que teve alguém que deve ser tocado, foi tocado no coração e foi abençoado. Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa lição, obrigado por essa revista, obrigado porque, Senhor, essas pessoas que vêm assistindo as aulas online, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, cada lar, curando, libertando, salvando, restaurando a alma, colocando alegria e paz no coração, que todos sejam abençoados, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua bênção e que o Espírito Santo venha nos fazer nos compreender a Tua palavra, para assim sermos edificados por ela, e que a graça e a bênção de Deus estejam conosco, agora e para todos sempre, Pai. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, fiquem com Deus. Até a próxima. Ótimo domingo, ótima semana e que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz.